Pessoal, chegar aqui já com a bucha do dia. Não sei se essa é a bucha do dia aqui, mas já para jogar na lenha na fogueira, estava tendo um encontro aqui, né, um evento da Caixa Econômica Federal, o presidente estava participando, e segundo esse evento, parece que o presidente conversou, né, já conversou com o ministro de Minas e Energia, com o Bento Albuquerque, falando sobre, abre aspas aí, melhorar ou diminuir o preço dos combustíveis, né? Será que a gente vai voltar com esse assunto aí? Como é que você vê esse tema, né? Já que há pouco tempo atrás, de 2-3 semanas para trás, a gente só está vendo o petróleo subir, o câmbio estável, então tudo mais constante. Se seguir a metodologia de preço, pode ser que tenhamos mais novos aumentos aí de preço. E o presidente aqui querendo falar em melhorar ou diminuir o preço dos combustíveis, né? De fato, né, quando a gente olha desde o início do ano, a gente falou em interferência na Petrobras, e quando você olha, houve uma mudança, né, na presidência, mas de fato não houve uma interferência na política de preços da companhia. Então as ações sofreram, depois elas acabaram voltando. O mesmo foi uma discussão sobre o Banco do Brasil. Houve uma mudança lá, sim, mas a gente não viu isso impactando. Preços, crédito, pior até no retorno, a Caixa Econômica, que sempre se falava, o Pedro Guimarães, o que ele está fazendo na companhia, no banco, tudo isso. E o que a gente viu foi até lucros recordes em relação ao banco, querendo financiar. Mas sempre gera um ruído, mas tem que lembrar que tanto o presidente da Câmara, o Arthur Lira, veio com essa pauta. Olha o preço dos combustíveis, que absurdo. O Rodrigo Maia também, é um absurdo o brasileiro pagar isso. Então, eu acho que muitas vezes é muito mais, né? A gente vive ruído o tempo inteiro, né? Crise para chamar. Mas é muito mais ruído do que qualquer outra coisa. É para mostrar, não, eu estou vendo aqui. E aí a empresa fala, olha, não dá. Olha, tem que abrir mercado. Tem que abrir mercado. Continuar desse jeito não dá. Tá faltando gasolina em Londres, a Inglaterra toda, caminhando os 2/3 dos postos, não tem combustíveis, né? Aí a gente olha para cá, a gente tem problema no mundo hoje de logística, matéria-prima. Fiz até uma pesquisa no final de semana, várias indústrias falaram do problema de matéria-prima, mas muito por conta de navios na China que não entregaram, que eles pararam julho, agosto, estão voltando agora, tem mais de 150 cargueiros. Então é um efeito que vai gerar inflação. Mas eu acho que é muito mais o discurso do que, de fato, uma interferência na companhia. Pelo menos eu espero, né? Sim. Eu tenho uma pergunta para vocês dois. Posso fazer? Ainda nesse assunto aí de combustíveis, porque a gente lembra, né, que uma questão bastante importante quando o preço do combustível começou a subir foi falar assim, não, mas o ICMS nos estados está pressionando os combustíveis, precisa zerar ICMS, essa é uma questão importante, precisa zerar. Só que agora, com a elevação do preço do petróleo, pode ter um novo reajuste ou acompanhar o preço internacional, como é o necessário, né, como é a política de preço, e isso crescer ainda mais o preço, né? E tem uma outra questão também, que é a produção de petróleo pela OPEP+, né, que começou a elevar a produção novamente, mas não chega nos níveis pré-pandemia ainda. Queria saber como vocês veem essa relação, né, tanto da produção de petróleo nesse cenário internacional e também a questão dos impostos, né, se essa dinâmica de ICMS e dos impostos também pode afetar ainda mais a questão do preço dos combustíveis aqui no Brasil. Celso, pode começar contigo. Falando sobre isso, começando pela parte de impostos, poxa, se a gente for discutir, a gente precisa de uma reforma tributária profunda, né? Porque a gente paga imposto no consumo, a gente não paga, o nosso maior sócio é sempre o governo, porque você paga no faturamento. E aí gera um efeito, principalmente para as camadas de menor renda, elas acabam pagando por isso. Esse efeito não tem muito, quer dizer, se não abrir mercado, para petróleo não tem muito o que fazer, uma commodity negociada onde está subindo lá fora, né, 47% de petróleo vira gasolina, é um efeito que a OPEP+, ela tende a aumentar a produção, aqui no Brasil também, crescimento de produção, mas não é isso, é muito mais uma relação de demanda. A gente teve problemas, acho que ainda né, com
um cargueiro, né, um petroleiro que ficou atravessado, se eu não me engano, né, num canal, agora não lembro o nome do canal, ele ficou atravessado, gerou um problema assim no fluxo, logística, tudo isso. Então, se a gente fosse falar, ICMS, baixar, não vai afetar a receita de estados e municípios, gera um problema ali da parte de impostos, que eles vivem com isso. É uma outra discussão, são 5.500 municípios, a gente não deveria ter esse número de municípios, aí é uma reforma política deveria ter sido feita, né, e não o contrário, aumentando o número de municípios que nem se sustentam. A outra é, mexer no ICMS agora, eu não vejo por que fazer isso, mas eu teria que explicar para a população. Outro dia eu postei, a coisa de 10 dias atrás eu postei, no posto de gasolina estava o preço do combustível e os impostos, então você dobra o preço. Se você não tiver uma reforma tributária profunda, não adianta, vai continuar isso sendo repassado para a população. E gasolina e diesel, e isso afeta o preço de tudo, porque nossa matriz, né, logística é feita diesel e o combustível afeta, a gasolina afeta muito o IPCA, o principal índice de inflação. Então, eu não vejo mudanças para isso se não tivesse uma reforma tributária, né, profunda. O que o Estado faz, né, como o Ronald Reagan falava, né, que é se moveu, taxe-o, né? Então, é o caso do que a gente tem hoje em relação ao governo. Ele pega e eleva tributos, ao invés de se reduzir. Não é uma reforma do imposto de renda, é uma deforma do imposto de renda, onde você tem um aumento da tributação e não redução. Isso complica, sim, para novas empresas. Então, acho que isso vai continuar, a parte de combustíveis. Preço do petróleo pode subir, mas a OPEP+ controla ali, ela pode levar a produção, mas commodities a gente vai viver isso. O mundo está voltando, reabertura econômica, vacinados aqui no Brasil, mais de 40% da população totalmente imunizada. Então, e a gente não está falando nem de crianças, que tem um risco muito menor de ter qualquer problema, quer dizer, a população como um todo, a taxa de mortalidade acaba sendo baixa, principalmente para a população com a idade menor. Então, a reabertura da economia tende a melhorar, consumo voltando, e preço do petróleo deve permanecer elevado, como o preço do minério também, olhando principalmente China. Acho que não tem muito o que se fazer quando a gente olha, o governo não pode mexer nessa política de preço, o que deveria ser feito, sim, era uma reforma tributária, mas aí isso depende de Congresso, né? E aí tem a discussão do tomar lá da cá, infelizmente. Pois é. E aí, Marco? Acho que só para complementar em relação a petróleo, acho que assim, existe uma OPEP, existe uma organização, mas imagina assim, se eu sou produtor de petróleo, o petróleo vai subir de preço, eu vou querer produzir mais, né, automaticamente. Então, embora exista essa organização entre a OPEP, cada país também tem o seu pensamento, enfim, a sua capacidade de produção. Então, o que eu espero, eu discordo ali daquele banco lá, internacional, estrangeiro, que colocou o petróleo a $90, eu acho que é bastante exagerado. Com essas altas, eu acho que naturalmente a gente vai ver entradas de produção, aumento de capacidade, e aí a gente vai automaticamente reduzindo esse preço, ou essa alta, né? Segurando um pouco essa alta. Como eu sempre falo, assim, não espero petróleo muito abaixo de $70 por muito tempo, mas também não espero petróleo no curto prazo acima de 80, não por muito tempo, né? Mais próximo de 75, eu acho que seria um patamar bastante sustentável. E em relação, como o Celso falou, também em relação à parte também de tributação aqui, a gente sempre acaba criticando o governo atual. Seja o governo federal, seja o governo estadual, municipal, a gente acaba criticando o governo estadual ou federal atual, né? Mas é algo que o Brasil já carrega nessa essa carga tributária elevadíssima, enfim, todos esses impostos, a gente percebe muito bem nos combustíveis, mas acho que um caso que está virando quase um meme brasileiro, por exemplo, o preço de um carro, de um veículo que seria um popular, né? Alguns deles já em 3 dígitos, né? Mais de R$100 mil, que é um preço de um carro popular, e grande parte disso são impostos. Então, eu concordo com o César, quando a gente nós fizermos alguma alteração, não é só para combustível, né? Assim, não adianta resolver o famoso tapar o sol com a peneira, não adianta a gente fazer essa tentativa de, né, jogar um pano em relação a esse assunto de a gente tem que fazer realmente uma reforma tributária, né? E realmente ter um impacto de longo prazo, né? Então essa que é a leitura que a gente tem. Não adianta tentar resolver a questão dos combustíveis mexendo somente de curto prazo. O que eu acho que sim, a gente poderia ter uma política de preços talvez que reduzisse um pouco a volatilidade nos preços dos combustíveis, que é diferente, né, nos Estados Unidos e outros países na Europa, existe um repasse automático, né? Eu sou defensor também que o acionista de Petrobras não pode pagar também qualquer movimento populista, que a gente já viu que é muito
prejudicial no longo prazo, né? Então, é um assunto polêmico, não é fácil de resolver, mas ele vai com certeza passar por uma boa reforma tributária aqui no país, né? Não tem como.